Olá, professores da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o professor Christopher, da Assembleia de Deus de Blumenau. Eu estou aqui para mais uma aula de subsídios, mais uma ajuda para todos vocês. E nesse nosso segundo trimestre de 2018, nós estamos utilizando a lição da CPAD, Adolescentes, Vencedores, a Família Cristã. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 5, já estivemos aqui em outras lições, na lição de número 1, e hoje a lição de número 5, ela tem por título Como Conviver com o Diferente. Essa lição é muito importante para que nós consigamos passar para os nossos adolescentes a diversidade de dons, de talentos, a diversidade de cada um dentro de um grupo, dentro de uma equipe. Então, nós temos por objetivo nessa lição compreender que as pessoas são diferentes umas das outras, ensinar que a diferença e a diversidade é dádiva de Deus, mostrar que se relacionar bem com o diferente depende de cada um de nós. Então, é importante que nós possamos entender as diferenças, aquilo que Deus dá para cada um individualmente, e essas ideias que nós vamos passar aqui hoje para você, professor da escola bíblica, para que enriqueça a sua aula, para que você possa trazer algumas coisas diferentes, para que eles possam ter esse pensamento produzido a partir dessas ideias, a partir dessas dinâmicas, a partir dessas atividades. É de suma importância que o professor conheça todo o conteúdo, toda a lição, dá uma boa lida na lição, nos outros tópicos, naquilo que nós estamos falando, também entender sobre as diferenças, sobre povos, culturas, a família em si, Isso vai enriquecer ainda mais a aula, isso vai ser de maior ajuda, vai trazer uma facilidade maior para o professor na hora de identificar alguns aspectos particulares de cada aluno, de cada pessoa. E para iniciar essa nossa atividade, essa nossa aula, nós vamos ter 3 tópicos abordados nessa lição. O primeiro tópico ele diz assim, sou diferente, e daí? E o segundo tópico ele diz, a diferença como um presente. E o último tópico, todos são diferentes, e agora? O importante dessa lição vai ser colocar para os adolescentes aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Entendemos que Deus tem um propósito e desde a criação do universo, desde a criação de todas as coisas, Deus ele planejou que nós estaríamos na nossa cidade, na nossa família e da forma com que nós estamos hoje. Então, você vai fazer esse resumo, você vai fazer essa introdução, explicando para eles o que cada um é diferente um do outro, tanto os aspectos físicos quanto alguns aspectos particulares de cada um com relação aos seus valores, aos seus princípios pessoais e da sua família. Lógico que quando nós tratamos de escola bíblica, nós estamos tratando com adolescentes em sua maioria cristãos. Então nós precisamos, além da visão, dos valores de cada um, a gente precisa mostrar as visões e o valor do reino de Deus. Então vai ser importante nós compararmos esses valores para mostrar que, às vezes, para um adolescente aquilo que para ele é muito importante, para outro não tem tanta relevância, mas que o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Palavra de Deus nos diz sobre esse aspecto? Então é interessante levantar vários assuntos pertinentes hoje em dia para entender um pouquinho o que cada um deles pensa. E nesse primeiro momento, como nós vamos trabalhar com diferenças, é importante que nós façamos uma apresentação breve de cada um, ainda que todos se conheçam, mas você, professor, coloque para eles o que cada um acha que é diferente do outro amigo. Isso seria mais uma introdução breve antes da primeira dinâmica que eu vou apresentar aqui para vocês. Você levanta esse questionamento. O que você tem de diferente do irmão que está sentado do teu lado? Não necessariamente física, ele pode citar, cite uma característica física e uma característica psicológica. De que forma, se eles se conhecerem, se tiver alguém que não se conhece, vai ser mais difícil, mas provavelmente eles já se conheçam, então ele vai citar, eu sou alto, ele é baixo, e eu sou extrovertido e ele é mais introvertido.
Eu sou mais falante, ele é mais reservado. Eu sou tímido, ele já é todo... Ele já tem mais facilidade, né, com as pessoas, com comunicação. Então, levante isso para que eles vejam e entendam que não somos iguais, né? Nós somos criados por Deus para sermos diferentes e a aplicação no corpo de Cristo a partir dessas diferenças é de suma importância para a igreja. A igreja ela é formada por essas diferenças. A igreja do Senhor ela não é formada apenas de cabeça, apenas de braço, apenas de perna. Ela é formada de todas as partes de um corpo. Nós formamos um só corpo. Então, fomente isso na mente dos adolescentes para que eles entendam qual é o propósito de Deus em criar pessoas diferentes. Em criar as pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. Porque já imaginou se todo mundo tivesse a mesma ideia, se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, né, nós não teríamos chegado de repente onde estamos. Se a gravação desse vídeo aqui é um exemplo disso. Se é alguém que pensou apenas em criar um vídeo curto, ou os vídeos antigos que nós tínhamos, né, as filmagens antigas, e alguém não pensasse assim, poxa, nós precisamos de algo melhor, de um equipamento melhor, de uma imagem melhor. Então, as pessoas que pensam diferente, elas começam a aprimorar aquilo que outra vez foi discutido, aquilo que outra vez já foi descoberto, e assim a gente encontra essa conexão, né, no corpo de Cristo. Então é muito importante a gente falar sobre isso e tratarmos já logo na abertura dessa lição sobre este assunto. Uma dinâmica bem legal e um quebra-gelo, porque nós vamos chegar na sala, vai estar, de repente eles já sentam todos, então você convida eles para ficarem de pé, vai ser uma dinâmica bem rapidinha, e que eles fiquem de pé e façam um círculo. Eles vão ficar de pé, fazer um círculo, e aí eles vão começar a rodar, como se fosse fazer uma ciranda, assim, eles vão começar a andar em círculos, né? Como se fosse a dança da cadeira, sem as cadeiras ali no meio. Então eles vão começar a andar em círculos, e você vai falar, se a equipe tiver poucas pessoas, né, não vai ter problema, até ir com 3 pessoas, até 30 pessoas é bem tranquilo para fazer. Então você pede para que eles fiquem girando, e você vai começar a dar algumas características. Então quando você der um comando, as pessoas que são, que têm aquele aspecto, aquela característica em comum, elas vão se dividir para um lado da sala e assim sucessivamente. Um exemplo, como vai funcionar? Elas vão estar ali rodando e você vai dizer assim, todos aqueles que têm cabelo preto vão para a direita da sala. Então aqueles que têm cabelo direito vão para a direita da sala, os demais continuam ali rodando. Aí você fala, agora todos aqueles que têm cabelo loiro vão para o outro lado da sala, né, o oposto daquele que foi o primeiro com cabelo preto. Aí vão para lá, se nenhum dos dois tiver cabelo preto ou loiro, ainda vai continuar ali rodando, né? Aí você cita o seguinte, todos aqueles que têm olhos azuis vão para o fundo da sala. Aí vai começar a acontecer o quê? Aqueles que têm olhos azuis que têm cabelo preto vão ir para o final da sala. E aí você começa a dividir de novo. Agora todos aqueles que têm olhos azuis e cabelos amarelos, cabelos loiros, vem para frente da sala. E aí o grupo vai se esmiuçar mais um pouco, eles vão começar a se dividir. E aí você vai abrindo, você pode jogar várias características, não especificamente essas que eu estou citando aqui para vocês, mas você pode citar, por exemplo, todos aqueles que estão com tênis preto, vão para tal lado da sala. Ou todos aqueles que estão com tênis de tal marca, camisa de tal marca, qualquer característica, né, que você acha interessante, de acordo com o teu grupo de adolescentes, trazer à tona, vai ser o ideal para a sua aula. Porque às vezes você tem um grupo bem diversificado, ou muitas vezes você tem um grupo que costumeiramente eles vestem as mesmas roupas, eles são do mesmo estilo, vamos dizer assim. Então vai ser mais interessante essa divisão, porque eles vão ver que ainda assim, eles curtindo as mesmas coisas, gostando das mesmas roupas, das mesmas marcas, tênis e tudo mais, estilo de cabelo, eles são diferentes. E no final, se você for mais a fundo e você for trazendo características diversas e mostrando cada uma característica diferente, você vai ver que todos vão ficar individuais. Não vai ter ninguém que vai ficar
junto do outro, porque no fim todos somos diferentes, né? Nós temos essa diferença. Então, aí você, quando todos se dividirem, se você quiser chegar até nesse momento, né? Aonde, se você quiser, você pode chegar até onde tiver um pequeno grupo e terminar por ali a dinâmica, e se você quiser ir mais além, você tem total liberdade para fazer isso. E quando tiver só uma pessoa e você vê que estão todos sozinhos, aí você finaliza, pede para que eles se assentem novamente, e aí você vai explicar que todos nós temos a diferença, nós somos diferentes. Então, é importante que a gente compreenda que ainda assim, mesmo nós tendo a ideia parecida, alguma coisa que combine no momento, nós somos diferentes, né? E isso acontece por uma segunda questão que a gente já vai entrar também sobre uma dinâmica que vai ser bem interessante você compartilhar com eles. Então, após isso, peça para que eles se assentem, né? Converse com eles sobre esse assunto, explique para eles as diferenças, já acrescente com relação à Igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, que Deus ele vai usar todas as características para a honra e glória dele. Então, se eu sou mais claro, se eu sou um pouquinho mais, se eu sou mais moreno, se eu sou mais branco, se eu sou mais caucasiano, se eu sou mono, se eu tenho cabelo crespo, cabelo liso, enfim, essas são características físicas, mas Deus, ele não vê a nossa aparência e sim o nosso coração. Então essas diferenças, elas também vão ser importantes para o reino de Deus, para mostrar que várias pessoas de várias formas formam um só corpo, né? Nós temos esse princípio. Então você vai explicar para eles, aí você pode trazer outros aspectos, trazer outros pensamentos, sempre indicando para eles essa importância de que o corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes. E aí, já puxando essa segunda dinâmica, essa segunda brincadeira, você vai perguntar e fazer mais um questionamento. Lembra que no começo nós fizemos um questionamento para eles, que seria o que nós temos de diferente, né, do nosso irmão do lado, característica física ou psicológica, o que a gente pensa diferente e como a gente é fisicamente diferente. Após isso, você fez esse primeiro questionamento, introduziu essa dinâmica, e agora você vai trazer um outro questionamento para eles. Pergunta o seguinte: por que é que nós somos diferentes? Não fisicamente agora, por que é que nós pensamos diferentes? O que causa, o que acontece na nossa construção da nossa vida, desde do nosso nascimento até nós chegar na nossa adolescência e depois, posteriormente, a nossa fase adulta, que nos faz quem nós somos, que nos faz ter os pensamentos que nós temos, as atitudes que nós temos, que nos faz ser diferentes. Jogue esse questionamento. E você vai aí ter uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para debater isso, pergunte, né? Isso vai depender do tamanho da tua classe. Se for uma classe grande, você pode perguntar o porquê que acontece esse tipo de coisa, né? Por que alguém é diferente, qual é a construção dessas ideias, a construção dessa pessoa ao longo da vida. E aí elas vão citar vários aspectos, de repente o que elas citarem vai estar certo, outras vão ter um pouquinho mais de dúvida sobre esses assuntos, e aí você vai entrar com essa segunda dinâmica. Aqui eu tenho uma mala. A mala da nossa vida é aquilo que nós construímos ao longo da nossa infância e também da nossa adolescência. Ela vai estar composta de uma forma mais completa quando nós somos adultos, né? Quando nós nos prepararmos para o nosso casamento. Aí vai entrar uma outra questão que depois no final eu comento. Se você quiser abordar também com os adolescentes, você pode fazer isso tranquilamente. Então eu aconselho você levar uma mala para a sua sala, né? Pode ser uma mala pequena, grande. A mala que você tiver em casa é só mesmo para você colocar alguns utensílios dentro. E você explica como que vai funcionar essa mala. A mala, ela significa tudo aquilo que nós trazemos à nossa vida ao longo da nossa infância e da nossa adolescência, até os dias presentes, né, até os dias de hoje que nós estamos vivendo. Então, você vai explicar o que você, adolescente, desde a sua infância, adquiriu de conhecimento, de experiência de vida, várias coisas que aconteceram ao longo da sua vida, e você constrói uma mala. E essa mala aqui, ela só vai ser diferente, né? E ela vai ser uma mala um pouquinho mais complexa a partir do momento em que o adolescente virar adulto, né? E ele se casar, porque aí depois que acontece o casamento, essa mala aqui vai se tornar uma mala só com a mala da sua esposa. Então, o que acontece?
você vai levar essa mala aqui e vai dizer para eles, olha só, aqui dentro tem várias coisas que a gente vai construindo ao longo da nossa infância. Eu trouxe aqui alguns objetos que significam aquilo que nós adquirimos na nossa mala. Aqui eu tenho um óculos, e esse óculos aqui, ele representa os estudos. Então, aí você pode entrar nesse detalhe. A pessoa, de repente, ela é uma pessoa mais quieta, mais reservada, mais estudiosa, porque a família dela, a construção dela, a mala dela foi construída em cima disso, embasado nesses pilares. A família dela sempre foi uma família que, ou às vezes até os pais são professores, sempre focaram muito nos estudos. Então, por isso que uma das características dela é o estudo. Ela é uma pessoa que parece mais reservada, mais estudiosa, né? Às vezes as pessoas, a gente até rotula erroneamente, até pode sofrer bullying sobre isso, chamar os nerds, isso, aquilo, mas na verdade essa pessoa ela teve uma construção em cima do ensino, em cima dos estudos. Então, isso referencia quem ela é hoje e também muitos dos aspectos que ela será futuramente. Pode ser provável que ela leve isso, né, ao restante da sua vida até o seu casamento e ela queira continuar sendo uma pessoa focada nos estudos, focada para a área do ensino e tudo mais. Então você pode fazer com esses objetos, você pode falar sobre isso. Aqui você vai estar falando sobre os estudos. Que mais objetos nós temos dentro da mala? Aqui nós temos uma Bíblia. E essa Bíblia é muito importante, porque você vai dizer assim, se nem todos os adolescentes eles forem cristãos, você vai dizer, olha só, essa mala também, ela auxilia na nossa confissão de fé, naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, na palavra de Deus. Muitos adolescentes podem ter algumas dificuldades, pois não cresceram, né, num lar onde a família era cristã, a família não tinha esse acesso, não tinha a Bíblia como padrão de vida delas, a forma com que elas viveriam, a forma com que elas creriam. Então, muitos adolescentes hoje, eles têm essa formação, eles têm esse tipo de ideia e têm essa diferença por eles terem uma família pautada sobre a palavra de Deus. O que eu vejo muito hoje nos nossos adolescentes que existe, às vezes, em alguns casos, existe aquela questão de eles identificarem algo que não é verdade, mas aqueles que são preferidos, né? A gente sabe que tem aqueles que são mais, que têm mais facilidade com a palavra de Deus, com o próprio aprendizado da palavra de Deus, e eles também se desenvolvem mais no reino de Deus. E para que os outros adolescentes, às vezes, que têm uma maior dificuldade, eles não se sintam isolados ou prejudicados ou de alguma forma desfavorecidos, é importante a gente orientar eles que toda essa construção até na adolescência vai formar esse caráter deles e também vai ajudá-los, né, na construção daquilo que eles são em Cristo Jesus. Então, não é que existem preferidos, existem pessoas que elas têm maior facilidade em desenvolver a questão da cristandade dela, vamos dizer assim. Ela tem uma maior facilidade no momento de ler uma palavra de repente no encontro, ou de trazer uma pregação, trazer uma reflexão, e outra já é mais acanhada também. E isso pode ser por uma construção de vida dela, né? A gente sabe que quando alguém ele é instruído muitas vezes e tem essa convivência desde criança. A minha esposa, por exemplo, é um caso assim, os pais dela sempre foram cristãos e ela sempre esteve na igreja, então ela brincava de cultinho e na adolescência dela também tinha essa questão de maior familiaridade com a palavra de Deus. Então essa facilidade, né, para falar, para comentar sobre essas questões. Isso não é regra, porque cada um tem a sua particularidade. De repente uma pessoa pode ter nascido e se criado ali nesse meio muito tempo, né, no meio cristão, com os pais pastores e tudo mais, só que também ser mais uma pessoa reservada e ter dificuldade com falar. Então é só mais um exemplo que a gente pode trazer para eles. Outra questão que nós podemos trazer aqui, eu tenho uma flauta, né, e essa flauta também ela pode sinalizar para aqueles que são músicos, os adolescentes nossos que são músicos, aqueles que têm alguma facilidade com alguma arte, né, em específico, desenho, música, enfim, teatro.
várias artes que nós temos dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, elas também são facilitadas através da construção desse adolescente. A gente sabe que muitos têm facilidade, né, e acesso à música, ou pode ser também que lá na infância, lá quando era criancinha, os pais investiram na vida do adolescente e ele se tornou um músico. Hoje ele é um músico cristão e ele tem essa facilidade que é com relação à música. Então, ele teve já desde o começo a construção da sua bagagem em cima disso e, obviamente, agora na fase adolescência e provavelmente na fase adulta ele vai estar ainda mais aprofundado nessas questões da música e na questão das artes. Isso também é muito importante, porque nós sabemos que, graças a Deus, nós temos muitos músicos, muitos artistas dentro do reino de Deus e isso é de extrema importância para o reino do Senhor, para que a gente possa expressar, né, o reino de Deus através das artes. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui são algumas raquetes de frescobol. Até depois tem mais uma dinâmica para a gente finalizar. Aqui tem as bolinhas também. Você pode, é interessante você levar as raquetes e a bolinha, porque depois você pode fazer ainda mais uma dinâmica. Aqui você vai sinalizar a questão da brincadeira. Costumeiramente no nosso grupo tem aqueles que são mais brincalhões, né? Principalmente os meninos. Eu sempre, quando eu fui mais adolescente, eu era mais brincalhão. Então os meninos geralmente eles são mais brincalhões, assim, gostam de aprontar, fazer uma brincadeira ou outra. Então você também pode falar isso, que em muitos casos eles são assim porque é uma forma que Deus usa eles, que Deus proporciona para que as outras pessoas sejam impactadas com a alegria daqueles que estão ali tendo essa facilidade com conversar com o outro, essa facilidade de se abrir com o outro, de fazer uma brincadeira. Lógico que sempre essas brincadeiras saudáveis, né, brincadeiras que possam trazer alegria, que possa trazer o sorriso no rosto dos nossos amigos, nunca brincadeira de mau gosto, que possa trazer algum tipo de receio, algum tipo de tristeza para o coração, porque infelizmente hoje em dia nós temos aquilo que Deus criou de uma forma boa, de trazer a alegria, de trazer a união, a comunhão, e o inimigo ele traz de outra forma para que isso cause dor, para que isso traga traumas na vida dos adolescentes, bullying, e muitas vezes, infelizmente, até trazendo suicídio. Nós conhecemos histórias assim, né, sobre essas questões. Então é importante que você ressalte isso, que essa alegria é para contagiar, essa alegria é para que eles sejam, né, todos conectados e estejam em comunhão. Então essas são algumas, você pode colocar vários outros itens na sua mala, que você pode estar desenvolvendo e trazendo para que eles entendam, interpretem. Aqui eu usei alguns simples objetos, né, que a gente possa entender e compreender como funciona. Aí por fim, quando a gente estiver finalizando já a nossa dinâmica, nós temos duas ainda brincadeiras que é interessante a gente fazer com eles. Eu acredito que é bem produtivo quando a gente tira um tempinho também para estar em comunhão através de algumas brincadeiras, através de algumas diversões, além, é claro, de nós fazermos apenas a leitura. Os nossos adolescentes, eles compreendem, eles captam muito mais quando a gente trabalha isso de uma forma mais prática. Então, quanto mais você conseguir introduzir a palavra de Deus, os ensinamentos, através dessas brincadeiras, através do desenvolvimento prático e do movimento, vai ser mais fácil de que eles entendam, para que eles possam aplicar depois essa verdade em algum momento da vida deles, em alguns dilemas que provavelmente eles terão aí na adolescência. Então, o próprio Jesus, né, trabalhava e introduzia suas mensagens através de parábolas, que era para que os seus discípulos e aqueles que o ouviam entendessem de uma forma mais prática, entendessem o contexto todo daquilo que ele queria trazer como mensagem. Então, após você fazer essas brincadeiras, essas dinâmicas, você mostrar que cada um tem a sua particularidade diferente, desenvolva um momento de jogos, um momento de brincadeira com eles. Tem uma brincadeira bem legal, que eu vou deixar depois um link de um vídeo onde explica bem certinho essa brincadeira, que é a brincadeira que todos precisam estar unidos. É uma brincadeira que a gente faz com um barbante ou com algum tipo de corda, que nós amarramos na cintura.
jogam 5 pessoas, então você tem 5 pessoas em círculo, você amarra essa cordinha na cintura e puxa essa cordinha, você pode tirar ela até uns 3 metros, amarra na cintura, e a outra ponta da cordinha você amarra ela numa caneta, de todos os integrantes que participam do grupo. Essa caneta, eles vão ficar em círculo, essas barbantes vão ficar todos, né, voltados para o meio, onde está a caneta, e essa caneta eles têm que acertar num determinado alvo, e aí vai ser bem interessante e bem divertido, porque eles vão ter que ter um jogo de cintura ali, eles vão ter que usar de forma coletiva para atingir esse objetivo, e você pode também introduzir essa mensagem que nós precisamos um do outro, né, para que os objetivos do corpo de Cristo eles se estabeleçam. Então tem muitas e muitas e muitas formas de nós expressarmos o reino de Deus, as diferenças de cada um individualmente, para que eles entendam que o corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes. Aqui do Frescobol depois você pode fazer uma partidinha com eles, uma brincadeira, para que eles possam estar praticando isso, né? E um tempinho ali de diversão, um tempinho de comunhão, que também vai ser saudável para o teu grupo. E por fim, eu gravei uma lição aqui, se você procurar aqui nos nossos vídeos, nós falamos sobre a Trindade, que é a unidade na diferença, e ali eu também trago outros subsídios, outros materiais, para você estar aplicando, que falam não somente sobre a Trindade, mas falam também um pouquinho sobre isso, sobre a união do grupo, sobre as diferenças, de como nós podemos impulsionar essas diferenças individuais de cada um e maximizar isso dentro do grupo, fazer que seja algo que tenha sinergia, né, que ele se agrupe. Então você pode estar lá também. Uma das citações, uma das brincadeiras que nós citamos lá é a troca de talentos. É você pegar alguém que de repente é músico na igreja e trocar com alguém que gosta de ler, de dar uma palavra, de uma pregação. Então você coloca essas pessoas em posições diferentes, coloca aquele que é músico para pregar e aquele que prega para tocar. Pode ser que esse que pregue ele toque também, mas se ele não tocar, ele vai ter uma dificuldade extrema, provavelmente ele nem consiga fazer com que saia o som no instrumento musical que ele estará tocando, e aí você coloca, né, essa aplicação dinâmica, que é possível que Deus dê os talentos para que todos eles estejam em harmonia. E é lógico que eu não vou comentar aqui novamente sobre esse assunto, você pode estar indo lá nesse vídeo. É também se não me engano, dos outros semestres nós falamos sobre a unidade na diferença, e você pode estar também buscando esse subsídio ali neste vídeo, que vai com certeza enriquecer as suas aulas. Por fim, você conclui com eles sobre o que nós fazemos com isso, agora que todos somos diferentes. Então, você fecha isso informando eles que Deus quer usar eles assim. Então, peça para que eles escrevam em alguma folha, em um papel, antes de você finalizar, para concluir a aula, aquilo que eles têm de ponto forte e ponto fracos. Eles vão linkar, pode pedir para eles colocarem 5 pontos fortes e 5 pontos fracos. Aí você pede para que eles coloquem ponto forte, comunicativo, né? Algumas características, para que eles coloquem essas características ali no papel. Pontos negativos, tímido e tal. No final você coloca isso numa folhinha e pede para que eles escrevam de que forma eles vão poder tratar isso. Tanto para os objetivos que eles têm como qualidade, você vai dizer assim, o que nós podemos fazer para maximizar essa sua característica? De que forma você pode usar isso para enriquecer, né, para engrandecer o reino de Deus? E aí coloca, eu sou uma pessoa comunicativa, eu posso usar a minha comunicação para falar mais de Jesus para as outras pessoas, para os meus colegas da escola. Enfim, essas são as características. Aí, naquele que são pontos negativos, eu sou uma pessoa tímida. Então você vai colocar ali algumas tratativas de como ela pode resolver essa timidez. A gente sabe que não é de uma hora para outra, mas ela pode colocar, eu sou tímido, então eu posso exercer a comunicação com algum amigo meu, ou eu posso começar a fazer alguma leitura bíblica em algum momento, para ir quebrando um pouco essa barreira da timidez. E isso é tratável, com certeza a pessoa vai conseguir, né, administrar, vai conseguir melhorar essas características, impulsionar aquilo que ela já tem de bom e melhorar aquilo que ela sente como uma dificuldade, como uma fragilidade. E aí você conclui
fazendo essa atividade, pedindo para que eles falem um pouco, se eles quiserem comentar, e nas próximas aulas você vai desenvolvendo também essas atividades falando sobre esses assuntos. É importante todo esse apanhado, toda essa conclusão e essa síntese para que eles compreendam e atinjam o objetivo da lição, que é esse conscientizar, fazer com que eles entendam, né, que todos somos diferentes, mas temos lugar no reino de Deus e Deus quer nos usar dessa forma. Então, eu deixo aqui já o meu agradecimento por você que veio aqui, né, visualizar este vídeo, que tirou um tempinho para pegar algumas ideias, algumas dicas, e eu creio que Deus vai usar você poderosamente na sua aula e você vai conseguir impactar todos esses adolescentes que participam do seu grupo. Qualquer dúvida, nós temos aqui os nossos links, nós também teremos os documentos no site, né, os nossos subsídios em PDF, eu vou colocar lá os vídeos para que vocês possam também entrar lá, ter mais algumas outras ideias, e tudo isso você pode implementar, colocar o teu dedinho ali e mudar alguma coisa que você acha interessante. São só algumas ideias, né, básicas para que a nossa aula ela possa ocorrer de forma dinâmica, de forma prática e objetiva, que é atender aquilo que é a nossa lição e aquilo que o nosso Senhor quer para o nosso coração. Eu já agradeço a você e peço que você se inscreva aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos e compartilhe para as outras pessoas também poderem desfrutar deste material. Um abraço a todos e até a próxima semana.